hoje nós vamos falar sobre a moda nos anos 2000 e as tendências que nos acompanham até hoje, que inclusive agora, nesse exato momento, eu tô usando e que provavelmente você não sabe. Para começar o nosso vídeo e não deixar vocês na curiosidade, eu vou falar o que eu tô usando, que era moda naquela época e que provavelmente vocês não sabem, que é o gloss. Antigamente era muito conhecido como brilho labial. Inclusive, uma curiosidade que eu peguei no canal do Matheus Agrito, que inclusive eu conheci ele hoje, gente, eu super indico. Os vídeos dele são perfeitos e são muito legais. Que antigamente os glosses, que no caso são os brilhos labiais, derretiam na boca das meninas e que elas passavam muitas vezes e tinham que retocar e tirar o excesso debaixo da boca. E eu fiquei chocada porque eu sou de 2010 e naquela época foi a época que realmente as maquiagens começaram a evoluir. E, gente, eu não lembro de gloss meu começar a derreter. Tipo, eu não lembro. E os glosses que eram muito famosos, que são aqueles brilhos labiais com a bolinha. Eu vou deixar aqui a imagem pra vocês. E, gente, aquilo é infância, que é um marco muito grande. Agora, saindo dessa parte não tão óbvia, a gente com certeza tem que falar sobre as calças de cós baixo, que inclusive muitas mulheres utilizaram e hoje em dia não são mais utilizadas, porque acabou moldando o corpo das mulheres e, de certa forma, prejudicou. Então, muitas pararam de usar, acabando totalmente com essa tendência. Uma das famosas que mais utilizavam e que até hoje aparece no TikTok usando era a Britney Spears, a princesa do pop. Que, gente, maravilhosa, continua usando pelos vídeos do TikTok e utilizava muito naquela época, uma referência total desse ano. Os cintos também eram muito usados naquela época, não para segurar a calça, mas sim uma forma de estilo. Ultimamente, não é muito comum a gente ver, porém, muitas famosas já estão voltando com esse estilo. Algumas roupas encontradas em lojas online também têm esses detalhes de cintos, claro que passando de uma forma atual, não como era utilizado naquela época. Uma coisa que eu lembro da minha mãe usando são aqueles big óculos, que quanto maior, melhor, que parecia uma barata, como diz o Matheus no canal dele. Gente, era enorme, tinha vários detalhes, quanto maior, melhor. Uma combinação que também era muito usada eram os boleros com as sapatilhas pontudas. Eu, quando era pequena, usava muito bolerinho. As botas plataformas eram muito utilizadas nessa época, tanto nos anos 2000 quanto nos anos 70. Mas o que eu quero dizer com isso? Nos anos 70 foi fundado a Manola Blahnik, uma empresa de sapatos que saiu contrário com o mercado atual da época, porque naquela época os sapatos eram robustos, era muita plataforma. E eles vieram com uma ideia completamente contrária, que era uma pegada mais princesa, delicado e elegante. Com isso, os modelos não estavam sendo bem vendidos na época, por isso eles resolveram mandar grandes opções de sapatos para os styles que estavam na série Sex and the City. E eles simplesmente amaram, porque super combinou com uma das protagonistas que estavam atuando no filme. E com isso, a marca virou um fenômeno dos anos 2000 por causa dessa série. E muitas patricinhas até hoje usam os sapatos. Gente, literalmente um sonho de consumo. Os sapatos deles são muito conhecidos por serem aqueles escarpins com o quadradinho, que eu vou deixar uma foto aqui pra vocês. E olha, custam uma fortuna, mas é literalmente um sonho de consumo que, gente, quando eu puder comprar um desse, nossa, esse tá nos primeiros da lista, porque ele é perfeito. Uma big tendência daquela época eram as calças com vestido. Atualmente, muitas meninas no TikTok apareceram usando e
Na nossa realidade, muitas pessoas julgam, mas antigamente era moda total. As mini saias também eram muito usadas e estão voltando hoje em dia, muitas meninas usam e pra mim, sinceramente, é um estilo atemporal, uma peça atemporal, porque independente do ano, muita gente usa, então eu acho uma peça bonita, que eu não uso, mas que eu acho perfeito as meninas usando, acho incrível, acho a coisa mais linda. Indo para a parte mais da estética, as sobrancelhas finas também eram muito usadas. Inclusive, vocês sabiam que a micropigmentação foi criada por causa disso? Porque as mulheres afinavam tanto a sobrancelha que depois de um tempo elas pararam de crescer e ficaram com muitas falhas. A micropigmentação veio para meio que consertar isso e ajudar as mulheres nessas situações. A calça capri também era um modelo de roupa muito utilizado daquela época, que são aquelas famosas calças, só que mais pequenininhas, aquelas calças que pegam na canela. Pessoal, para encerrar o nosso vídeo, eu queria falar que se vocês quiserem, que se vocês gostaram desse assunto, é só colocar aí nos comentários que eu vou tentar trazer mais um vídeo para vocês sobre isso, ou até mesmo se vocês quiserem me ouvir falando sobre outras coisas, podem colocar, porque meu primeiro vídeo, então não tenho muito assunto para falar com vocês, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, não esqueçam de curtir e me acompanhar. Beijinhos!